Bom dia, igreja. Que a paz seja com todos, amém? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui na presença do Senhor Jesus, representado na pessoa do Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Hoje nós estamos no segundo domingo do mês, o mês que tem como grande importância para nós, por ser o mês que a Igreja do Evangelho Quadrangular completa mais um ano aqui no Brasil. Mas hoje, pelo segundo domingo, tradicionalmente nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, a Santa Eucaristia, simbolizada, tipificada nessa mesa posta aqui à frente, que faz com que nós anunciemos a morte de Jesus até que Ele venha, até que Ele volte. E eu convido você nesse momento, com os seus lábios, a adorar aquele que vive, aquele que está aqui, para ser adorado. Ele que se esvaziou da sua glória e veio na condição de homem. Ele que se entregou como um cordeiro sem mancha, sem pecado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Ele que comprou a nossa liberdade, e por isso nós estamos aqui hoje, por causa dele, por ele, porque dele são todas as coisas. E ele disse: vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está aqui, e eu convido você a adorar com os seus lábios e entender que você jamais ficará desamparado, porque não importa onde você caminhe, porque em todos os lugares a mão de Deus estará conosco. Pode ser no mais profundo mar, pode ser ao céu, pode ser em qualquer lugar. A mão do Senhor estará sempre conosco. Se você puder aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E com alegria nós vamos iniciar esse culto cantando. Aleluia. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for aos céus, se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão, Senhor, está. A tua mão está. Se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, ali tua mão está.
ali tua mão está. Deus está em todos os lugares. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso nele está. Deus está. E o meu consolo, Deus está. Minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, ali tua mão está. Ali tua mão está. Eu posso ouvir só vocês cantar isso. Se eu for aos céus, se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, ali tua mão. Não importa se você atravessa o vale da sombra da morte, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Ali tua mão está. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos por estarmos aqui, Deus. Ele é o Deus desta terra, Ele é o Rei deste povo, seu reino está aqui, ainda não consumado, mas já estabelecido. E grandes coisas acontecerão em nossas vidas, porque o Senhor, Ele nos dá essa garantia, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu o maior inimigo do homem, que é a morte. E se nós estamos nele, Ele diz, somos mais do que vencedores. E eu convido você a adorar o nome desse Deus, profetizando que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ele é o Deus desta terra, Ele é o Rei deste povo, Ele é o Senhor da nação, Ele é. E eu convido você a cantar assim, ó. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga que ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu
Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Nós cremos, Senhor. Diga assim, ó, ninguém é como nós. Declare que o seu Deus é grande. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, diga, diga. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Só vocês assim, ó, cante assim, ó. Só vocês. Ninguém é como nós. Diga. Ninguém. Olha que lindo. Que esse coro possa subir. Aleluia, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Só vocês. Assim, ó. Deus. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Vai profetizando. Vai profetizando na sua vida. Aquilo que o mundo natural não quer lhe dar. Grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Enquanto você vai dizendo, declarando. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Enquanto nós adoramos, o nome do Senhor é exaltado. Grandes coisas estão por vir.
Grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E nós seremos testemunhas. Nós seremos testemunhas dos grandes feitos do nosso Deus. Então, mais uma vez, só vocês digam assim, ó. Ninguém é como nós. Tá lindo. Ninguém é como. Aleluia! Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Nós cremos, nós seremos testemunhas dos grandes feitos do Senhor nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, santo é teu nome. Santo é teu nome. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Graças a Deus, pode tomar o seu assento, por gentileza. E a Jesus, porque Ele é o nosso general. Graças a Deus. Eu não sei você, eu amo igreja, adoro igreja. Eu acho que eu gosto tanto de igreja que Deus me fez pastor. E isso não estava nos meus planos, né? Aliás, a Bíblia diz que Deus conhece os planos de nos fazer prosperar. Prosperar é ser abençoado com felicidade. E hoje, nós estamos aqui diante do banquete, que é a Santa Ceia do Senhor, e nós estaremos ministrando sobre o segundo pilar cuja a igreja do Evangelho Quadrangular está alicerçada. Então, o mês de novembro, como eu disse no domingo passado, o mês de novembro é o mês quadrangular. Pode colocar em cima da mesa mesmo, Rosana? Obrigado, viu? O mês quadrangular, ele começou no domingo passado, e ao longo dessas próximas semanas, até o findar do mês 11, nós vamos falar aos domingos sobre os pilares da igreja. Vamos relembrar? Vamos ver se você levou a lição para casa. Quais são os 4 pilares em que a igreja do Evangelho Quadrangular está estabelecida? Primeiro, Jesus Cristo. Isso. Segundo, Jesus Cristo. Isso. Em terceiro, Jesus Cristo. Muito bem. E o quarto, Jesus Cristo. Ah, uma salva de palmas para essa igreja maravilhosa. Nossa, hoje vai todo mundo sair com a estrelinha do bom comportamento. Enfim, e nós temos também uma declaração de fé, que nós estamos trazendo às quartas-feiras. Quarta-feira eu falei sobre as Sagradas Escrituras e sobre a soberania divina, ou a divindade eterna. Hoje, eu quero falar um pouco sobre batismo. E o que é batismo? Batismo, igreja. A gente precisa entender que o assunto ele é complexo. Porque quando nós falamos de batismo, o que vem em mente? Chute, alguma pessoa. Quando a gente fala de batismo, o que vem na sua cabeça? Descer as águas. Tem mais alguém que pode falar? Quando a gente lembra de batismo, o que a gente lembra? Nascer de novo. Quem mais? Conversão. Quem mais? Olha só, já tivemos 3 exemplos aqui do que a gente lembra quando a gente fala sobre batismo. A palavra batismo, no português, é a tradução da palavra grega baptismo.
Batismo do grego significa mergulhar. Também tem a definição de tingir, lavar. Mas a tradução mais apropriada é o mergulho. O batismo que nós temos em mente, que na realidade é a cerimônia de iniciação da fé cristã. Por que iniciação? Porque para quem conhece um pouco de ciência das religiões, todas as religiões, elas têm um começo, uma iniciação. Então, determinadas religiões, por exemplo, os indígenas, culturalmente, eles têm a tradição de que quando eles saem de um período que é chamado infância e se tornam homens, eles têm ali alguns rituais, celebrações, obrigações a serem cumpridas. Eu já vi até caso de tribos indígenas aqui no Brasil, em que a criança é jogada num formigueiro. Alguém já viu isso daí? Criança é jogada num formigueiro, para ver se resiste. Então, existem cerimônias que fazem com que as pessoas iniciem num determinado rito. O cristianismo não é diferente. Por exemplo, qual que é a iniciação à fé judia? É só o homem que participa. A mulher, como eu disse, não tem voz nem vez. No judaísmo, qual que é a iniciação do judaísmo? Muito bem, Mônica, a circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, o homem tem um órgão genital masculino e tem ali o prepúcio, que é o que chamam de fimose. Corta aquela capinha, pronto, é o sinal da aliança. É umas coisas que a gente vê na Bíblia e fala, mas por que esse sinal, né? Ninguém vai ver, né? Mas enfim, tudo tem um propósito depois. Mas tem umas coisas que a gente começa a pensar, falei, puxa vida, mas por que é assim, né? Enfim, mas a gente acha a resposta para tudo. Então o batismo, ele é um marco inicial, é uma cerimônia de iniciação. É uma formalização para que a pessoa ela possa participar de uma comunidade. Então, por exemplo, a pessoa ela quer se tornar pastor. Você tem que participar da cerimônia do batismo. Você não pode ser pastor sem ter sido batizado. Por quê? Senão você não é um membro daquela comunidade. Ah, eu quero participar de algum departamento da igreja. Tem que iniciar na fé cristã, tem que participar do batismo nas águas. Então isso é uma formalidade da igreja. Mas Jesus em nenhum momento, o batismo que ele fala tem a ver com isso. Porque batismo, ele traz a simbologia, que é o mergulho. É o sepultar da velha criatura e quando ela sai das águas é o renascimento de uma nova criatura. A pessoa ressuscita, morreu e ressuscitou agora em Cristo Jesus. É um símbolo. Porém, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Esse balde está cheio de água. Não vou colocar aqui, senão vai molhar, certo? Então esse balde está cheio de água. Imagine que é uma piscina esse balde, correto? Esse balde é uma piscina. Eu estou fazendo uma introdução para você entender e depois eu vou entrar na mensagem. Porque batismo, na realidade, significa conversão. Então, quantas pessoas que você conhece, eu, por exemplo, eu fui batizado numa academia que não existe mais. Eu fui batizado numa academia na rua Bom Jesus, com a Regente Feijó. Hoje é um prédio lá, edifício Sambarte. Alguém conhece? Tinha uma academia que ficava lá. E os batismos da Quadrangular da Paulista aconteciam naquela academia. E eu fui batizado nesta academia. Se eu pegar o vídeo, que eu tenho até hoje o DVD, que foi filmado, do meu batismo, tem gente que eu nunca mais vi na vida. Tem gente que inclusive se batizou comigo, na semana seguinte já não estava mais na igreja. Agora tem gente que se batizou e até hoje está firme, pregando evangelho, ou é diácono, ou faz algo, mudou, se converteu. Então, a gente precisa entender que existe algo chamado corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? É o corpo de Cristo. Então, pelo senso comum, quem nós achamos que vai ser salvo, que é salvo, que vai para o céu? Quem se batizou. Só que nem necessariamente quem se batizou vai para o céu. E nem todo mundo que não se batizou vai para o inferno. Pastor, o senhor está me deixando confuso, meu irmão. O negócio aqui é desmistificar, é quebrar a religiosidade. Então, a Bíblia diz que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida.
Quem aqui sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? A gente deduz, pelo que a gente vive, pelo que a gente crê. Mas a gente não sabe se está no livro da vida. Mas há um senso comum, que a gente não pode dispensar, por isso que é importante a igreja. Mas vamos lá. Aqui é o corpo místico de Cristo, essa piscina. Esse aqui sou eu. Você, quando começa a frequentar a igreja. Você é um ser assim, ó, formado de corpo e a sua alma, a sua consciência. Aí você vem para a igreja. Aí você começa a ouvir a palavra. Daqui a pouco, algo começa a acontecer com você. Daqui a pouco, você começa a perceber que a palavra está mexendo com você. Você vai embora para sua casa pensativo. O que ele falou, nossa, eu sou esse cara. Eu tenho que mudar. Eu sou miserável. Eu sou falho. Eu não sou ninguém. Por isso que a minha vida só dá errada, porque eu não sou nada sem Deus. Quando isso acontece, quando você reconhece o senhorio de Jesus, há o batismo com o Espírito Santo. Agora você está cheio. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo está em mim. Agora eu sou corpo, alma e espírito. Meu corpo, minha consciência é uma consciência divina. Por que consciência divina? Porque quando eu saio daqui, eu tinha algumas atitudes e agora há uma voz que diz assim, não é legal fazer isso, não vou fazer isso. Eu começo a mudar as minhas atitudes. E com o passar do tempo, o que acontece? Eu sou batizado no Espírito Santo. Há o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Agora eu faço parte do corpo místico de Cristo. Pastor, batismo do Espírito Santo é orar em línguas, é gritaria. Meu irmão, esquece tudo isso daí. Freud explica. Eu não quero tirar a fé de ninguém. Eu tenho as minhas ressalvas. Sou pentecostal, creio nos dons do Espírito, creio nos dons de línguas. Mas nem tudo que se vê é de Deus. Nem tudo que se vê, às vezes, em igreja é manifestação do Espírito Santo. Então a gente precisa discernir. E quem tem o Espírito Santo sabe. Aí você pode falar, pastor, mas qual é a base disso? Jesus está na cruz. E ao lado dele tem o quê? 2 ladrões. Por que ladrões? Porque a pena era a sentença de quem transgredia as leis do Império Romano. E o ladrão está ali, do lado e do outro. E Jesus inocente. Quando um ladrão chega e fala assim, Senhor, nós merecemos estar aqui, mas o Senhor não tem nada. O Senhor é inocente, o Senhor está aqui. Ao menos lembra-te de mim quando estiver no paraíso. O outro ladrão falava assim, viu, se você diz quem é, tira a gente daqui. Um quer tirar vantagem, é o convencido, porque está do lado de Jesus, quer tirar vantagem. O outro reconhece o senhorio de Jesus, e diante da fala daquele Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado nas águas? Então, meu irmão, o batismo é importante, é uma formalidade da igreja. Da mesma forma que o casamento. O pessoal está mais preocupado em casar no cartório do que eu já falei, tem um monte de gente que é amaziado e fala que está em adultério. Meu irmão, eu não sei quem colocou na cabeça dos 6, porque a minha esposa é testemunha, eu leio trocentos livros, eu leio trocentas versões, eu estudo, quanto mais eu me aprofundo na Bíblia, eu vejo que eu acho que eu estou por fora, eu não sei, eu tenho uma visão errada do evangelho, do que o povo vive, porque eu não consigo ver a religiosidade que está no meio da igreja evangélica. Usos e costumes, parece que o povo quer, a igreja quer segurar o povo aqui, ó. Jesus nos libertou, inclusive, das amarras de qualquer poder humano. Você não tem que estar aqui porque eu estou mandando. E eu acho que é por isso que eu não sou um pastor que arrebanha multidões. Tem um monte de gente que já falou isso para mim. Você tem que ser livre. Você não tem que estar aqui porque o pastor Tony pede. Tem gente que fala, pastor, o senhor deixa a liderança muito à vontade. Eu falei, meu irmão, se você não vir por desejo, por vontade própria, eu vou obrigar você. Eu não sou igual a esses daí. Eu venho porque eu amo estar aqui. Eu não sou só porque eu sou pastor. Porque eu já falei.
eu podia muito bem, já falei muitas vezes para minha esposa, vamos montar um projeto social, vamos parar de pastorear. Eu não consigo, eu amo isso aqui. Eu venho porque eu amo isso aqui. Então, isso é batismo. E batismo tem a ver com conversão. E eu quero falar rápido, para que a gente avalie a nossa conversão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso do 1 ao 5. Eu quero pregar rápido, eu tenho 16 minutos para pregar, ministrar a Santa Ceia. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, observe que o caminho com C maiúsculo, que eram os discípulos de Jesus, que pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu, ele quem? Paulo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. O tema de hoje é avaliando a minha conversão. E conversão, a palavra conversão significa transformar-se. Ou também tem o sentido de mudar de direção. Então, quando nós falamos de conversão, nós abordamos a nossa conversão a partir do dia que deixamos a nossa crença religiosa. E a grande maioria dos brasileiros destaca a sua migração dos ritos praticados na Igreja Católica Apostólica Romana para a igreja chamada evangélica, e dando ênfase na sua transformação dogmática e teológica. Como, por exemplo, deixou de venerar Maria, deixou de pedir intercessão de santos, parou de fazer recitais, que são chamados rezas, agora passa a fazer orações, que são conversas com Deus. Então, muitos ainda enfatizam essa transição como uma libertação das garras do maligno que antes nos cegava e nos impedia de enxergar a verdade que é a palavra. Então tem uma parcela ainda que deixa de adorar outros deuses, que antes eram invocados em religiões principalmente de matrizes africanas, e ainda atribuindo essa mudança a um nível de libertação de demônios. Então tem gente que avalia a sua conversão dessa forma. Eu parei de venerar Maria, parei de adorar santo, não tenho mais imagem, agora eu só ouço música gospel, agora no meu carro tem um adesivo, Jesus é o Senhor, agora eu não rezo mais, agora eu oro, agora eu vou para o monte, agora eu jejuo, agora eu vou para a igreja, ou agora eu não invoco mais os demônios que me aprisionavam. Então essa ideia clássica de conversão que nós temos, ou que a igreja evangélica apresenta para os seus novos adeptos, eu costumo chamar isso de mudança de rótulo. É mudança de rótulo. Porque falar sobre conversão é muito mais profundo que isso. Até porque quando você avalia a sua conversão, você vai perceber que ficar discutindo posições teológicas ou de crenças diferentes é perda de tempo. Eu não discuto com gente que já tem o seu argumento, a sua posição formada. Eu falei, ixi, isso daí é difícil, coração duro, coração de pedra. Então, a verdadeira conversão é a mudança que há na vida de um indivíduo quando ele passa a ser um seguidor, um discípulo de Jesus. E esse texto que nós lemos, ele conta sobre a conversão de Saulo, que era um homem da cidade de Tarso, que posteriormente vai se tornar Paulo, o apóstolo, que após a sua conversão, ele tem um papel importante na construção do Novo Testamento. Então, eu não estou falando no sentido de você olhar para trás e dizer, será que eu me converti de verdade? Mas eu quero falar de coisas que pontuam a sua experiência religiosa. Então, quem aqui se lembra do dia da sua conversão? Quem aqui se lembra? Eu lembro de um dia. Porque tem que ter um dia que você fala, esse foi o dia que eu nasci de novo. E às vezes o nascer de novo não foi na formalização do batismo. Porque isso daqui é só uma formalização. Porque já aconteceu antes. Eu lembro até hoje. O dia que eu cheguei na igreja, primeiro culto que eu assisti. Nunca me esqueço. A canção que eu ouvi, a canção era a canção de Ana. Canção de Ana. E a pregação era sobre José do Egito. No momento que eu ouvi aquela palavra, eu falei, esse Deus que eu procurei a vida toda e não achei. É esse Deus que se apresentou para mim, é esse Deus que eu quero. É esse Deus que eu quero seguir, é essa vida que eu quero buscar. Então,
nós vamos falar de 3 pontos da conversão de Paulo que vão me ajudar a balizar a minha vida como seguidor de Jesus e verificar a minha experiência de conversão, não no passado, mas cotidiana, principalmente hoje. E em todas as instâncias nós vamos entender esse processo. Então Saulo, ele tinha ódio de cristãos. Ele respirava ameaças de morte, ele bufava de ódio contra os discípulos de Jesus. As sinagogas eram as escolas onde os judeus estudavam a Torá. O templo era em Jerusalém, mas em outras cidades eram nas sinagogas que aconteciam os encontros dos judeus. E Saulo aqui pede ao sumo sacerdote que lhe dê cartas para que verificasse na cidade de Damasco se alguns haviam acreditado em Jesus como Cristo, se lá havia judeus messiânicos. Quem eram os judeus messiânicos? Judeu que creu que Jesus era o Messias. E qual era o propósito dele? Matar, acabar, extirpar, exterminar essa raça. E Saulo, ele tem esse encontro com Jesus que nós acabamos de ler. Ele perde a sua visão, vê depois novamente, foi batizado e depois de comer recuperou suas forças. Então o que acontece com a vida de Paulo após esse encontro e que nos serve de parâmetros para avaliarmos a nossa conversão? Primeiro, repita comigo, Paulo descobre que tem um interlocutor externo à sua própria consciência, a quem se atende pelo nome de Jesus. Então Paulo descobre que existe uma consciência fora da consciência dele e se abre para o mistério divino. Então isso é ser envolvido por uma luz que cega, ouvir uma voz que o questiona, que o orienta, que lhe dá ordens. Ele cai de joelhos e conversa com essa voz e descobre que há uma consciência que lhe é externa. A pessoa convertida ouve vozes, vê coisas. Quando Deus está falando com Ananias e diz que há o Saulo orando na casa de Judas, na rua chamada direita, Saulo está orando de joelhos, e não há testemunho maior de uma verdadeira conversão, senão a oração, o estar de joelhos, se colocar diante dessa voz, se colocar diante dessa consciência. Saulo descobre isso, o qual ele julgava ser um falso profeta. Jesus, aquele que está vivo e falava com ele. Então essa voz, ele chama de Senhor. Ele se submete a essa consciência, a outra inteligência, uma outra vontade. Não é a projeção dele, não é a consciência dele, o desejo dele. Aliás, tudo o que ele não desejava é que Jesus não estivesse vivo, pois estar vivo não comprovava que ele era um falso profeta. Talvez alguns estudiosos da saúde mental vão dizer que isso é alucinação. Se ouve vozes, vê coisas, você está alucinado. Pessoas convertidas veem coisas, sabem de coisas. Pastor, como eu sei que é a voz de Deus e não a da minha consciência? Infelizmente, hoje, por causa do tempo, não vou poder parar para falar. Eu tenho ressalvas com quem fala, Deus falou comigo. Como que eu sei que Deus falou comigo? Sabe quando eu tenho certeza que Deus falou com você? Porque Deus não manda recado para você dar para os outros. Porque Deus, ele fala com você. Ele não precisa de você para dar recado para os outros. Pastor, Deus está me falando para te dar algo para você, meu irmão. Cai por terra, Satanás, em nome de Jesus. Que isso não é de Deus. Deus, ele fala comigo, porque ele habita em mim. Ele não precisa de você. Aqui nós estamos falando da palavra. A palavra está sendo pregada, está sendo mediada por um interlocutor. Mas a palavra está sendo pregada e Deus está falando com você. Na sua consciência, essa voz está tocando em você. Quando eu sei que não é a minha consciência, mas é a voz de Deus? Sabe quando eu tenho 100%? Quando ela contraria a minha vontade. Quando contraria a minha vontade. Porque esse negócio de, eu vou lá na igreja do show porque lá eles massageiam o meu ego. Lá eu ouço, porque lá vai falar que você é vencedor, lá vai falar que você vai prosperar, lá vai falar que você vai ter sucesso, lá vai falar que você vai ter, vai ser um príncipe. Aí você cai na realidade, você vê que não acontece nada disso. Porque a voz externa é quando fala, você tem que mudar. Quebra esse orgulho, quebra essa arrogância. Peça perdão para aquela pessoa, não haja desse jeito. Não vá embora e não deite, não durma com esse peso na consciência. Vai, meu irmão, de joelhos, peça perdão, se quebranta. É isso que acontece.
é aquela voz que não satisfaz o seu ego. Então, quando algumas pessoas me ouvem dizer isso, pode até pensar que eu não acredito em direções dadas por Deus. Pelo contrário, eu acredito em muito. Muito mesmo. Mas Jesus, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, nós que somos de Jesus somos assim, nós temos um interlocutor externo e caímos de joelhos e oramos. Sabemos que quando oramos, algumas coisas acontecem que jamais aconteceriam se não orássemos. E coisas que jamais aconteceriam se não buscássemos a presença de Deus. Salmo 71, verso 6 diz assim: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, e eu sempre te louvarei. Da mesma forma que se diz que a consciência é o umbigo da alma, assim como o umbigo biologicamente comprova que o corpo físico procede de outro corpo físico por meio do cordão umbilical, a nossa consciência também procede de uma outra consciência. É aqui nas entranhas que o salmista diz isso. Segunda coisa que eu aprendo com a conversão de Saulo, repitam comigo: esse homem é totalmente transformado. Ele muda de nome, ele deixa de chamar Saulo para chamar Paulo. Ele mudou sua identidade, a forma do ser de Saulo muda. Porque quando descobrimos a consciência externa, a nossa consciência interna se coloca à disposição. E a própria descoberta e intervenção dessa consciência já é suficiente para nos obrigar a rever tudo o que pensávamos antes, todos os nossos valores, as nossas motivações. Ele que antes odiava os seguidores de Jesus, agora é seguidor de Jesus. Ele que era perseguidor, agora é perseguido. A nossa subjetividade, ela é transformada. Nós que somos de Jesus, estamos nesse constante vir a ser. Um vir a ser que é criado, que é formado, moldado pela voz que se pronuncia a nós, em nossa consciência, que muda nossas paixões, muda os nossos afetos, muda os nossos ódios e paixões. Saulo pensava nas coisas que o Paulo não pensa mais, sentia algo que não sente mais, e o Paulo sente coisas e pensa coisas que Saulo nunca pensou e nunca sentiu. Não é uma experiência de transformação de anos atrás, quando nos convertemos, mas é diário, é um processo, e isso nos coloca diante de Deus. Isso que sinto procede do quê? Do seu Espírito, e isso que eu estou querendo fazer é da sua vontade, e Ele me transforma e me faz de novo. Pessoas convertidas não têm muita certeza acerca de si. Aliás, eu desconfio de pessoas que tenham tantas certezas, porque nós estamos sob o escrutínio da voz, nós estamos sob júdice, somos barros mole, não vasos prontos. Pode ser que tenha outra forma do ser amanhã. Pessoas convertidas estão no caminho do salmista que conversa consigo e diz: por que está batido a minha alma? Que movimentos são esses na minha subjetividade, na minha consciência? A voz pode me transformar. Pessoas convertidas estão sendo transformadas à imagem dessa voz. E terceiro ponto, repita comigo: Paulo se torna um instrumento nas mãos de Deus, para levar o evangelho, para falar do nome de Jesus, para anunciar a voz aos gentios, aos reis, ao povo de Israel. Pessoas convertidas têm senso de propósito além da sobrevivência. Elas sabem que servem, estão a serviço da voz. Porque quando sou interpelado por Jesus e digo: Senhor, meu Senhor, eis-me aqui, estou a serviço. Ananias disse isso: eis-me aqui, quando foi chamado. Ele disse que não tinha muita vontade, mas foi. Olha só, Atos 9, verso 10, estou terminando. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. As pessoas hoje em dia, elas estão usando o verbo conquistar, prosperar.
Mas no verbo servir, as pessoas não estão mais ocupadas com a sua mera sobrevivência, mas estão a serviço, estão ocupadas em fazer a vontade desta voz. Não é uma agenda que lhe interessa, não é uma agenda que lhe convém. Ai, pastor, meu irmão, você quer desempenhar esse cargo? Eu preciso ver a minha agenda, eu acho que não é o momento, meu irmão. Avalie sua conversão depois. Você precisa entender que a voz pode solicitar e pedir algo que não resulte em conforto, em satisfação, que não seja seguro, mas a voz pede para que seja feito e pode resultar em sofrimentos, não o que ele quer, mas a consequência pode causar sofrimento por ser obediente à voz e ser desobediente a outras vozes. Quando termina a sua missão, Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Versículo 8. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Para concluir, se tem uma coisa que Paulo não se arrependeu, foi de ouvir a voz de Jesus. Ele mesmo disse que devemos nos oferecer em sacrifício vivo e submetermos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A voz pediu algumas vezes coisas que ele não gostou? Várias. Em algum momento ele se arrepende de ter feito? Jamais. Todos os sofrimentos em nome de Jesus são válidos. Todos os demais são abomináveis. Quando sofremos em nome de Jesus e por causa de Jesus, fazemos a vontade de Deus. Eu queria convidá-lo nesse domingo a avaliar sua conversão e dizer: Senhor, eis-me aqui. 10 horas, 10 minutos, pode ser? A gente celebra a Santa Ceia, a gente ora e a gente termina. Quantas vezes, ao longo desses anos, caminhando com Jesus, quantas vezes eu ouvi a voz e falou: vá por esse caminho. Eu encontrei solidão, eu encontrei julgamentos, eu encontrei pedradas. E quantas vezes isso me machucou, me feriu. Quantas vezes me fez chorar. Mas aonde que eu ia buscar afago? Onde eu ia buscar colo? Nos braços do meu Deus, do meu Pai. Talvez vocês não sabem, alguns que estão aqui que vieram comigo, eu fiquei 10 anos no Jardim Elite, já tem quase 4 que eu oro: Pai, eu não aguento mais isso aqui. Isso aqui virou um fardo para mim. Eu não aguento mais isso. Eu não sabia que era muito pesado servir. Eu acho que eu não estou preparado. Eu com 3 anos de conversão, eu já era pastor. Eu fui levantado muito cedo, menino, colocado na obra. E quantas vezes eu orei, eu falei: por favor, Senhor, afasta de mim este cálice. Como Jesus disse. Mas todas as vezes eu dizia: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a carne é fraca. Mas o Espírito prevalece, o Espírito é forte. E eu soube esperar. Quantas vezes eu pensei em desistir? Soube esperar. E Deus me coloca aqui. Vocês não têm noção. O quão bem tem me feito esses pouco mais de 3 meses que eu estou aqui. Não fico preocupado se entrou ou se não entrou dinheiro. Não fico preocupado se vem ou não vem pessoas. Mas quando eu vejo o rostinho de cada um de vocês aqui, isso me alegra, porque Deus falando assim, é por causa dessas pessoas que você ainda continua. Mesmo que fique 2 aqui. É dessas 2 que eu confiei a você e eu te chamei para isso. Eis-me aqui, Senhor. Muitos querem igrejas grandes, mas eu estou à disposição. E se Deus me colocou aqui, eu quero fazer da melhor forma possível. E eu preciso mudar muito, muito. Mas eu sei de onde eu vim. E eu sei aonde eu cheguei. E eu sei que se eu cheguei até aqui não foi sozinho, Deus me fortaleceu. E eu sei que lá na frente tem grandes coisas por vir. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
Se os nossos oficiais quiserem se dirigir aqui à frente para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, que nós possamos avaliar a nossa caminhada, o dia que foi o marco zero da nossa experiência com Deus, quando Jesus realmente nos tocou e disse: você é meu, vem comigo. E por mais que a gente tente sair, que a gente tenta se esquivar, a gente não consegue. Mesmo que a gente esteja dentro do barco e o mar revolto, mesmo que aquilo nos dê medo de naufragarmos, mas quando a gente vê Jesus dormindo no barco, a gente fica tranquilo, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e se Ele está tranquilo no meio dessa tribulação, por que eu vou me desesperar? Porque quem está no comando é Ele. Então que nesse momento nós possamos avaliar a nossa experiência com Deus e entender que se você está aqui é porque Deus tem grandes coisas para operar em sua vida. Nós consagramos esse cálice e esse fragmento que representa o teu corpo e o teu sangue, cravado no madeiro, o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Tomai todos, comei e bebei, este é meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Enquanto as nossas diaconisas entregam para vocês, podem participar da ceia. Você vai ter um momento com Deus para orar e a gente termina o culto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? Se você pudesse colocar de pé para exaltar e glorificar o nome do Senhor que nunca nos deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou
quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Você pode dizer isso, só vocês, que Ele nunca te deixou. Diga não. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Diga mais uma vez, que Ele nunca te deixou e Ele nunca te deixará. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Jesus, Jesus, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei. Aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, graças a Deus. Olha, hoje não teve como terminar em 1 hora esse culto não, viu? E se deixasse, ia mais longe ainda. Pode ficar em pé, nós já estamos terminando. Igreja, que delícia estar na presença de Deus. Que delícia. E a gente tem vivido, cada dia que passa, experiências com o Espírito Santo, assim, que tem marcado a nossa vida, marcado este lugar. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Passar rapidamente os recados. E você já pode voltar para o seu lar. Nós, quinta-feira, a gente segue com o jejum. Pessoal que veio aqui quinta-feira, mesmo quem não veio na igreja, mas que está no propósito, de 12 horas, 6 horas, quanto tempo você quiser, você com Deus. Alguns estão fazendo até 24 horas. Não esqueça da mesa do amor. Pode trazer à noite, pode trazer na quarta, para as nossas doações. Então, Noite da Pizza vai acontecer no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro vai acontecer a Noite da Pizza. Você já pode mandar no meu WhatsApp. Eu vou participar. Só para a gente ver o número de pessoas, quanto que a gente vai gastar e quanto que isso vai onerar para cada irmão. Pastor, nossa, eu estou quebrado, não tenho condição. Meu irmão, só fala se você quer participar. A gente coloca um valor, quem tiver tem, quem não tiver, não vai deixar de participar por causa disso. Amém? Porque nós somos uma comunidade que se ama
e que se relaciona em o nome de Jesus. Que Deus leve vocês para os seus lares. Hoje nós estamos aqui com o filho da Mônica e do Correia. Que Deus abençoe a vida de vocês, com a nora também. Os demais já são da casa. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos voltar para o nosso lar. Tem ali um bolo, tem um café. Não vá embora sem antes cumprimentar essa pessoa maravilhosa do seu lado. A gente vai voltar para o lar cantando em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo.